Sabe, um exame clínico é muito mais do que só um procedimento. Na verdade, é como se o corpo humano fosse um livro complexo. E o exame é a chave para aprender a ler a história que ele conta. É um roteiro que transforma sinais e sintomas em um diagnóstico. Bom, e para desvendar esse roteiro, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, vamos entender a base de tudo, que é a conexão com o paciente. Depois, a gente mergulha em como a história dessa pessoa é construída, quais são as técnicas essenciais que o médico usa, como isso tudo funciona na correria do dia a dia e, por fim, o mais legal, como ler as pistas que o corpo dá. Então vamos lá. Antes de qualquer aparelho, de qualquer técnica, o exame clínico começa com uma filosofia. A ideia central é que o foco é na pessoa e não só na doença. É muito mais do que um simples checklist. E olha só que interessante, o ponto fundamental aqui é que um bom diagnóstico não começa com a habilidade técnica, mas sim com a conexão humana. A confiança é, na verdade, o primeiro capítulo dessa história, e ela é construída com uma comunicação clara, com empatia. Ok, com essa base bem estabelecida, a gente avança para o primeiro grande ato: descobrir a narrativa do paciente. E isso é feito através de uma conversa bem estruturada. O nome técnico para essa conversa é anamnese. Parece complicado, mas é basicamente uma entrevista investigativa super organizada. Ela funciona como o esqueleto que vai sustentar toda a história do paciente, garantindo que nenhuma peça importante desse quebra-cabeça fique de fora. E não é um bate-papo aleatório, viu? Essa investigação é metódica, construída bloco por bloco. Começa pela queixa principal e vai se aprofundando, passando pela história da doença, uma revisão geral de todos os sistemas do corpo, até chegar nos hábitos de vida e no histórico familiar. Cada item desses ajuda a montar um quadro completo. Certo. Agora que a história já foi contada, a gente chega na parte prática, nas 4 técnicas que são a base de qualquer exame físico. Essas são as 4 ferramentas essenciais: inspeção, palpação, percussão e ausculta. E essa sequência é quase um ritual, porque uma etapa prepara o terreno para a próxima. A gente já vai ver a única exceção importante. É uma construção lógica de conhecimento, camada por camada. Primeiro, a inspeção. Parece simples, né? O ato de olhar. Mas é um olhar treinado, disciplinado. É uma busca por simetria, por alterações na cor da pele, pela forma como a pessoa se move. Muitas vezes, a primeira pista está ali, bem na nossa frente. Em seguida, vem a palpação. É a hora de usar o tato para coletar informações que os olhos não conseguem ver. Sentir a temperatura, a textura da pele, se existe alguma massa, algum ponto de dor, sempre começando de forma leve e aprofundando aos poucos. Depois, a percussão. Isso aqui é genial. É como se o médico fosse um detetive, dando leves batidinhas no corpo para ouvir o som que vem de dentro. O eco que volta conta uma história sobre o que tem ali embaixo, se é ar, líquido ou um órgão sólido. E por fim, a ausculta, a cena mais icônica da medicina, né? É o ato de ouvir os sons da vida com o estetoscópio. Escutar com atenção o ritmo do coração, o fluxo de ar nos pulmões, os movimentos do abdômen. É ouvir a sinfonia do corpo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos ver como elas são usadas na prática, sob pressão. Numa avaliação rápida, eficiência é a palavra-chave. Olha que interessante essa abordagem para organizar a investigação do abdômen. Ele é mapeado numa grade, tipo um jogo da velha. Essa divisão simples ajuda a localizar com muita precisão onde está qualquer achado. E aqui a gente vê a eficiência em ação. Um exame respiratório completo pode ser feito em apenas 60 segundos. É um fluxo rápido, passando pelas 4 técnicas e, muito importante, sempre comparando um lado do corpo com o outro para perceber qualquer diferença. Agora, atenção para um detalhe crucial no exame do abdômen. A sequência aqui é diferente. A ausculta vem antes da percussão e da palpação. E por quê? Simples, para não alterar os sons do intestino com o toque, o que poderia atrapalhar a avaliação. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Exato. A gente já tem as ferramentas e a ordem de uso, mas é agora que a técnica se encontra com raciocínio. Como conectar essas manobras aos momentos eureka do diagnóstico? Esta é a parte em que a técnica vira arte. É o momento de traduzir uma manobra física, um movimento e uma pista diagnóstica específica. É decodificar os sinais. Um exemplo clássico é o famoso sinal de Murphy. É uma manobra bem específica. O médico pressiona um ponto no abdômen enquanto a pessoa inspira profundamente.
Se a pessoa para de respirar de repente, por causa de uma dor aguda, isso é uma pista fortíssima de que a vesícula pode estar inflamada. Outro sinal muito conhecido é o de Blumberg. O interessante aqui é que a dor maior não acontece quando se pressiona, mas sim quando se solta a mão de repente. Essa dor na descompressão é um alerta importante para uma inflamação mais séria e generalizada ali no peritônio. E a lista de sinais é enorme, cada um contando uma pequena história. O sinal de Giordano, com uma leve batida nas costas, pode indicar um problema nos rins. O ponto de McBurney é aquele local super específico cuja dor praticamente grita apendicite. Cada sinal é uma peça valiosa nesse quebra-cabeça. No fim das contas, a grande lição é que o exame clínico é uma habilidade viva, é uma mistura de ciência, de estrutura, mas também de muita intuição. É a arte de transformar observação em compreensão, onde o toque e a escuta ainda são capazes de revelar as verdades mais profundas do corpo humano.